Olá, boa noite a todos vocês que estiverem no link, quem estiver ao vivo. A gente vai iniciar hoje a nossa live de Levítico, Oi, capítulo. Boa Tata. noite. Eu tô gravando já. Boa Boa noite, noite, pessoal que está assistindo. boa noite. A gente vai fazer capítulo 5 agora. Vai ser um capítulo um pouco mais curto, mas é muito importante, obviamente, sempre será assim, né? A gente estava falando do conteúdo premium ainda agora. Mais cedo, minha mãe tocou num assunto falando sobre que ela está lendo números, né? E está esperando a leitura que a gente faz aqui para chegar em números, para ter o exato formato que Deus escolheu que a gente tivesse aqui quando a gente lê junto. Então, ela deu um testemunho muito legal que eu queria falar com vocês aqui, para quem quer que esteja ouvindo nesse momento, que ela disse que ela está amando números e que números se tornou muito mais interessante agora para ela de ler e de entender, ficou muito mais legal de ler, interessante depois que ela começou a entender Levítico, né? Com a leitura que Deus nos provê aqui. Então, eu achei isso muito legal, eu queria dividir com vocês, porque para vocês verem como ela já leu, né, números outras vezes, então eu acho que dessa vez alguma coisa o Espírito Santo fez para que ela pudesse entender de outra forma. Aí uma coisa que ela comentou foi: Deus é muito bravo, né? Deus é muito sério, né? Meu Deus, estou em choque, porque ela começou a ver lá. Então, o relacionamento com Deus, cada vez que você conhece mais, ou você penetra, né, na interpretação, você começa a entender, você não começa mais a só ler um Deus bravo, um Deus isso ou aquilo. Que ele não é, né? Mas é um Deus isso ou aquilo. Você começa a vivenciar. Aí você entende nas atitudes no seu dia a dia. Você vê coisas que acontecem com você fala: ai meu Deus, tá, entendi, eu fiz errado, o Senhor tá me ensinando aqui agora, tudo bem. E você vai tendo um relacionamento. Por que que é importante? Eu sempre falo isso aqui, do relacionamento com Deus na palavra dele. Porque a gente conhece o caráter. Toda vez que a gente está fazendo oração, para iniciar, o que que sempre vem? Falando de que o Senhor nos faça conhecer mais o Senhor, que a gente aqui conhece a tua personalidade, a gente conhece, e é exatamente isso. Então, nada na Bíblia, na Sagrada, ele tira tipo, isso aqui não faz sentido para você, não leia. Ou então, não, é sempre importante, porque a gente começa a pegar Deus, assim, a gente começa a entender Deus e sentir Deus de como ele é, da forma que ele é, sabe? Sem ter que se desculpar, porque eu me lembro que já teve momentos em que as pessoas falavam assim para mim: ai, Deus é muito bravo. E eu dizia: é. E no meu coração era sempre uma outra coisa, era sempre uma outra explicação que eu tinha que ter dado e tudo mais. Mas depois que você lê a palavra de Deus e você entende o quão bom ele é, quão amoroso ele é, as coisas que parecem ruins ou bravas ou isso ou aquilo, você só põe na soberania dele, você nem questiona. E alguém fala: ai, Deus é muito isso. Eu diversas vezes eu vejo pessoas falando: é um Deus que cultua guerra. Olha a Bíblia Sagrada, principalmente colegas de trabalho, né, da indústria do entretenimento, principalmente essas pessoas que eu conheço, elas sempre falam isso, né? Tem um amigo que fez uma novela na Record e ele foi o ator principal, ele fez um rei. E ele estava me falando: nossa, é um Deus bravo, né? É um Deus isso e aquilo. E ele é um ator tão bom, eu amo ele, é um ator tão assim profundo, ele realmente estuda as coisas de uma forma tão linda, que eu comentei para ele, eu falei: você só leu Reis? Porque ele foi interpretar Reis, então ele leu, né, parte da Bíblia como se fosse um livro de laboratório para estudar, não como espiritualmente. Então ele leu e ele falou: nossa, é um Deus bravo, né? É um Deus que faz as guerras acontecerem e tudo mais. E aí, quando você lê a palavra de Deus, você explica, você fala: não, ele é um Deus de amor, é o ser humano, né, que vira as costas para ele e ele precisa mostrar, ele precisa fazer com que eles entendam ele como um Deus. Não somente como: tá aí, criou o mundo, eu vou fazer como eu quiser aqui embaixo. Não é assim. Não é assim com os nossos pais. Imagina com um pai que criou você, que provê saúde para você. Tem uma coisa que nenhum pai, nenhuma mãe vai prover para você, que é o ar que você respira. Esse Deus é o que requer obediência, o que requer amor, o que requer lealdade, porque é o que ele é. Ele é amor, ele é leal, ele não mente para você, ele não tira do seu coração seus propósitos, ele não faz você sofrer à toa, ele não permite as coisas ruins acontecerem na sua vida para que não seja para o seu bem depois. Então, esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus do relacionamento que a gente precisa compreender dessa forma. E lendo é que a gente consegue, né, ver mais, porque esses discursos que vocês vão ouvir ou que já ouviram: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus não faz isso, Deus é amor, Deus só pode ser.
Isso assim e você vê quanta gente está perdida no pensamento, porque uma fala que Deus não é amor, porque ele só faz guerra, ele deixa coisas ruins acontecerem, etc. E é outro lado, né? E tem outro lado que fala que Deus é amor, Deus ama tudo, Deus ama todos, Deus é, né? Então é só lendo a palavra para conhecer o que que é o amor e o que que a ira e a fúria que ele tem também, né? E nós somos imagem e semelhança a Ele, né? Nós somos semelhantes a Deus. Então você precisa entender que o que a gente tem, Deus tem. Deus tem amor, Deus sofre. A gente vai ver, tem um versículo, eu acho que é Isaías, não, onde, meu Deus, não me lembro agora, que eu li, eu chorei. Eu chorei quando eu li a primeira vez lá atrás, porque eu falei, meu Deus, como é que o Senhor pode sentir dor? Como é que o Senhor pode sentir isso? Né? E aí me vi uma coisa, porque exatamente como minha mãe falou no conteúdo premium, ela falou, os judeus, eles são teimosos, eles foram teimosos, eles eram muito isso com Deus, muito aquilo com Deus, rebeldes, né? E tudo mais. E nesses momentos assim, né, quando eu li, eu pensava a mesma coisa, mas depois Deus foi colocando no meu coração, Thay, os judeus aqui estão representando vocês, seres humanos, que são teimosos, que reclamam de tudo. Você vê judeu reclamando aqui, né? Os hebreus, vocês veem os judeus reclamando de tudo. Ah, não tem pão, não tem água, não tem luz, não tem chuva. Quando Deus provê. Então, Deus, né, o Espírito Santo me revelou isso quando eu estava estudando e lendo tudo, que os judeus, eles representam a gente, nessa época aqui, principalmente a gente vendo, né? Não agora, graças a Deus, mas aqui, quando reclamam, tendo tudo, quando reclamam, quando Deus tira da escravidão, reclamam quando não tem chuva, não tem água, não tem pão, não tem isso, quem é que é o líder, quem não é o líder, precisamos de um Deus. E o ser humano é assim, né? Então, a gente não pode se precipitar e julgar eles, porque eles representam o ser humano, né? Deus não está contando a história de outras tribos, né, de outras nações, está contando desse povo aqui. Então, esse povo aqui é o exemplo do que é o ser humano para nós. É o único que tem relacionamento com Deus. Então, é isso que a gente precisa focar e entender. Então, assim, acho que foi legal que a minha mãe falou isso, tocou nesse assunto, amei, porque, né, não sou eu quem escolho o que eu quero falar, é 100% Deus, 100% o Espírito Santo, então é bom que ele já sabe, obviamente, que isso vai acontecer e está aqui nos ensinando e nos explicando em relação ao ser humano, em relação a Deus, e usou minha mãe também com esse testemunho, né? Então, que bom. Então vamos fazer a nossa oração, continuar pedindo, Senhor, obrigada, principalmente, né? Primeiramente, aliás, obrigada, mas continuar pedindo que o Senhor nos revele mais do seu caráter, mais da sua personalidade, que a gente te conheça mais e mais e mais, meu Deus, para a gente viver debaixo de obediência, viver debaixo do teu amor, da tua graça, da lealdade que precisamos ter contigo, Senhor. Porque o mundo tenta nos distrair, as pessoas tentam nos distrair, as coisas que a gente quer como ser humano na nossa vida, os nossos desejos e tudo, tentam nos distrair de ti, mas a gente pede que o Espírito Santo seja o nosso GPS, que o Espírito Santo possa ser aquele que nos guia, Senhor, em todas as nossas atitudes, nossas escolhas, nossas decisões, que sempre que a gente se deparar, meu Deus, com momentos na nossa vida que que o nosso discernimento não venha da nossa própria cabeça, que o nosso julgamento não venha da nossa própria cabeça, mas de ti, Senhor. Então eu peço que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor continue me usando como um canal para todos nós aqui, que o Senhor use a todos nós na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a sua palavra seja revelada por aquele que escreveu, que é o Senhor. Obrigada, em nome de Jesus, amém. Nos proteja, nos livre de todas as distrações. Amém. Vamos lá, Levítico capítulo 5. Se alguém pecar, porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube e não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, olha só isso aqui. Isso aqui é ser humano, não é judeu. Isso aqui é ser humano, olha isso. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, aqui Deus está, né, o que Deus está mostrando e falando para gente? Se você vê algo, né, ou soube de algo, e você não declara, você não, tem dois sentidos de você ver isso aqui. Você não declara o que é o pecado, você não diz, não vê que aquilo é o pecado e você deixa para lá e você não avisa a pessoa, você não mostra a pessoa. Nós, como cristãos, nós temos a obrigação de servirmos no Evangelho. Nós temos a obrigação de ajudar o próximo a não pecar. Quando você diz, pode tudo, Deus é amor, tudo pode.
aceite tudo e todos, faça tudo e todos, da forma que for, porque cada um tem a sua vida, cada um tem... Você tira, você elimina, você ignora os mandamentos de Deus no sentido de como é que você pode testemunhar um pecado, testemunhar alguém se perdendo, testemunhar alguém se distanciando cada vez mais de Deus e dizer tudo bem porque Deus é amor. Então, quando a gente vê alguém pecando, né, e você é testemunha daquilo, quando você nem precisa, às vezes a gente fica em situação complicada, delicada, e você não vai lá, né, chegar e vai falar alguma coisa, você não vai se colocar em problemas, principalmente com leis hoje em dia, para tudo, não tô falando de uma coisa específica não, tô falando de vários assuntos. Então, o que que você pode fazer? Orar, declarar a ele, como é que é o nome daquela palavra? Confessar, obrigada. É confessar com ele e orar pelaquela pessoa, se confessar pelo pecado. Você precisa entender que é o seu relacionamento individual intransferível com Deus. Então você errou, você pecou, você foi testemunho de um pecado, corre para os braços dele. Não fica achando que, ai, não, porque tem que ser junto, porque salvação é individual, relacionamento é individual, sua vida com Deus é individual, não importa. Pai, mãe, filho, esposo, esposa, irmão, irmã. Não importa, você com Deus, Deus com você. O seu caráter tem que ser moldado para Deus, tem que ser moldado em Cristo, tem que ser para Cristo e para a honra e glória dele. Não importa quem estiver ao seu redor. Então, você não pode ser uma pessoa com um ser humano e ser outra com Deus, né? Então, quando você vê um pecado, você é testemunha de um pecado, você não declara aquilo como pecado, você não fala com Deus, você sofrerá as consequências da iniquidade. Deus é um Deus justo. Não pode o ser humano querer fazer tudo de errado, o que quiser, e achar que Deus é amor, vai passar a mão na cabeça. Existe consequência para tudo aquilo que a gente faz. Existe consequência para quando a gente acha que está fazendo uma coisa certa, e aí acontece a consequência, a gente fala, meu Deus, por que isso aconteceu? Eu estava fazendo isso tão certo, não sei o quê. Deus está sempre nos ensinando. Sempre, em todo momento está nos ensinando. Uma das histórias que eu mais, assim, aprecio na Bíblia, na verdade eu amo a Bíblia toda, sou apaixonada pela Bíblia, mas uma história que é muito forte é a de Jó. E a gente vai ler a de Jó e vai entrar nesses assuntos de consequências. E vai entrar no assunto da gente achar que a gente faz algo correto e Deus está ali prontinho, só esperando a gente para poder nos ensinar, nos disciplinar e tudo mais, né? Então há consequências de você deixar uma alma se perder, há consequências de você não declarar que aquilo é pecado e tá tudo bem, tá tudo certo. Há consequência, né, para tudo aquilo. Então, obviamente, o discernimento do Espírito Santo é muito importante nos dias atuais, né? Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Eu já expliquei por que que Deus pode culpar, né, responsabilizar e culpar a pessoa sem que ela não tenha consciência. Ah, tá, mas não tinha consciência. Deus deixou para que tenha consciência, né? Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando o souber será culpado. Deus detesta que a gente fique jurando pelas coisas. Tanto detesta que ele deixou um versículo dizendo: seja o seu sim, sim e o seu não, não. Porque ele é um Deus de uma palavra. Se nós somos semelhantes a ele, a gente precisa entender como viver nesse mundo. Logo, se você jura impensadamente, pensadamente, isso e aquilo, não é só para isso aqui especificamente. Ele fala também que você não pode jurar pelo que não é seu. Eu juro pela minha vida, não é sua. Eu juro pela alma de fulano, péssimo, porque não é sua também. Eu juro pelo... Nunca nada é seu. Tudo isso aqui é emprestado e logo você entende que jurar é completamente errado. E principalmente jurar por ele. É uma coisa que assim, ó, eu não consigo nem falar. Eu tenho pavor de falar, jura por... Detesto, não jurem por ele. E não é banal, não é coisa boba. Ai, meu Deus, mas está levando muito a sério. Meu Deus é sério. A palavra de Deus é séria.
Não tem nenhum versículo que vai te dizer assim, leve isso a sério ou a brincadeira. Não tem nenhum versículo. Se você quer conhecer a Deus, você conhece a Deus. Não é a projeção de um Deus que você acha, ou não é um Deus que você acha que pode ser maleável. Deus é um só. Se ele disse é preto, se ele disse é branco, é branco. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber será culpado. Não jure, ok? Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará que pecou e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor. Deus está dando opção. Se pecar, eu jurei, eu pequei. Ah, eu fiz não sei o que, eu pequei. Deus sempre dá opção. Glória a Deus que temos Cristo para que a gente possa se confessar e Ele nos moldar de acordo com o nosso arrependimento, porque Ele não vai nos mudar se a gente não se arrepender, né? Para que ele possa ser essa oferta dada ao Senhor. Então a gente não precisa, obviamente, fazer oferta todo dia, mas a gente, como eles aqui, né? Mas a gente precisa orar todo dia, se arrepender das coisas que a gente faz, obviamente, para que ele possa mudar a gente, senão a gente nunca vai. E essa coisa de nasci assim, vou morrer assim, é um pensamento tão fora da Bíblia, tão não bíblico, tão pequeno, de uma coisa que é necessário pedir a Deus para que abra a sua mente. Se você, por exemplo, se você é uma pessoa que você fala assim, nasci assim e vou morrer assim. Se eu digo isso, nasci assim, vou morrer assim. Eu estou ignorando o poder de cura de Cristo, o poder de mudança de Cristo, o poder de potencial que Cristo vai me dar, o poder de tudo. Porque se eu nasci assim e vou morrer assim, para que eu preciso de Jesus? Para me mudar em quê? Para que eu preciso dos mandamentos? Se eu não vou mudar. Por que eu preciso de. Então, quando a pessoa fala assim, ninguém muda, mentira. Eu só acredito em uma mudança, em Cristo, obviamente, porque eu sei da força dele, do Espírito Santo, que realmente quase que obriga a gente a mudar, porque a nossa consciência nem deixa, né, a gente ir para caminhos tortuosos, porque a gente sempre vai se sentir mal. Agora, se a pessoa fala assim, a pessoa muda com isso, aí eu não confio. Não confio porque o ser humano, ele não tem nenhuma credibilidade, né? Já vê a Bíblia do começo ao fim. Então, eu acredito na mudança do ser humano em Cristo. Acredito mesmo. Acredito que possa haver esforço para mudança de algumas pessoas, mas a gente vai estar sempre naquele, como é que fala? Naquela linha tênue entre continuar na mudança, ou, ai, tudo bem, só hoje posso, e aí cai de novo no que quer que seja vício, seja o que quer que seja, né? Então, a gente precisa da força do Espírito Santo para isso. Então, eu acredito sim na mudança do ser humano em Cristo. Caso contrário, eu sempre vou acreditar que a pessoa pode mudar, tudo certo, pode fazer, né, o que quiser para mudar, mas que vai estar sempre ali uma fina linha entre o diabo a tentar e a pessoa cair, né? É por isso que é necessário a gente não confiar na gente, não confiar nos nossos próprios, na nossa própria força de vontade. Só o Espírito Santo pode dar a gente isso, porque é um dos atributos dele, como eu falei, inclusive isso ontem, né? O autocontrole, bem dele, não nosso. Quando foi. Tá. Então Deus deixou a possibilidade de você pecou, você entendeu que você pecou, não sei o que, confesse, traga aqui, confesse, né? Traga o animal e faça essa propiciação pelo pecado e vai ser perdoado. Se você não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor. Lembra que eu falei lá atrás que por conta, né, de situação financeira, de um status financeiro de cada pessoa, Deus nunca vai deixar uma pessoa sem a possibilidade de ser perdoado, obviamente. Então, se você não tem a condição de ter uma ovelha, você pode trazer uma pombinha, um rolinho que não custa, né, a mesma coisa. Meu cachorro, nunca. Um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Então ele está dizendo que tem que ser uma rolinha e um pombinho, porque a ovelha é grande, gigante e tudo mais, e a rolinha e o pombinho, um tem que ser por um, tem que ser pelo outro, ok? Ele os trará ao sacerdote, que oferecerá primeiro o que for oferecido como sacrifício pelo pecado. Então primeiro você tira o pecado, depois você oferta, obviamente, outra coisa a Deus, o perdão a Deus. E destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. E aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará a propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será então perdoado.
Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Então, veja, Deus colocou inclusive a farinha como oferta pelo pecado para aqueles que também não têm uma rolinha ou um pombinho para fazer. Mas ele não mudou a regra. Ele não falou, então traz só um pombinho, ou traz só uma. Ele não mudou. Deus é tão assim, ele é perfeccionista, ele não muda as coisas, ele tem um padrão né, de repetição de coisas para acontecer, ele não mudou. Ele dá opções, mas ele não vai mudar porque não encaixa em você, ou não encaixa em mim, ou a gente não se encaixa no que está escrito, ele não vai mudar. Então, ou você traz as duas, seja uma pombinha, um rolinho, ou então você traga farinha, que todo mundo vai ter farinha. Mas não é qualquer farinha, é a melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará o óleo, nem colocará incenso, porque a oferta é pelo pecado. Então, como lá em cima a gente já leu, e de outras vezes a gente já leu, que na farinha você põe o óleo, né, né, o óleo ungido e tudo mais, você põe o incenso, você faz isso que não é pelo pecado, aqui ele está falando, se você não tiver condição de fazer nenhuma oferta pelo seu pecado, usa farinha, mas não vai colocar óleo ungido, não vai colocar incenso, que não é feito para o pecado, né? Não vai misturar o que é puro com o pecado, obviamente. Ele atrará o sacerdote que apanhará um punhado dela com a porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É uma oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa, não pecado, culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Esse fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. A gente já leu isso aqui ontem, mas eu sempre falo para vocês que Deus é um Deus de repetição. Até que a gente mude, as coisas vão repetir, até que a gente aprenda. Ele não vai descer aqui novamente, não vai deixar escrito novamente um sinal dizendo, tá, e você não aprendeu, vai passar por isso de novo. Isso requer o nosso discernimento em Cristo, e às vezes se a gente não tem esse discernimento, ou a gente não está vendo que Deus está repetindo uma coisa na nossa vida, que a gente peça. Já perdi as contas de quantas vezes eu falei, Senhor, o Senhor já mandou um sinal, eu não entendi seu sinal, eu não consegui interpretar seu sinal, eu não consegui entender se o Senhor está mudo ou se o Senhor está esperando que eu entenda, por favor, tenha piedade, me ajuda, e Ele sempre ajudou. Deus não coloca a gente em situação difícil para a gente quebrar a cabeça e acabar desistindo dele, ou acabar desistindo da palavra, da fé, Deus não faz isso. Mas a gente precisa pedir para a gente manter-se firme, né? Então, o que ele está falando aqui é o que ele falou ontem, que falou anteontem, que falou anteontem, e ele vai repetir. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, porque não leu, porque foi responsável, porque não procurou saber, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho, ele trará ao sacerdote um carneiro, sem defeito e devidamente avaliado, com oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É a oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Então, mexer com as coisas de Deus. Então, Deus tem que ser sério, tá vendo? Porque se Deus não é sério, você faz o errado e deixa quieto, porque Deus perdoa. Deus perdoa. Não, não, não. Você tem que pedir perdão. Então, ele precisa ensinar que é necessário pedir, é necessário ajoelhar, é necessário olhar para cima, é necessário fechar o olho, é necessário botar a mão no coração, é necessário deitar orando, é necessário ler. É necessário. Existem coisas que a gente precisa entender que são necessárias a gente fazer para que tenha resultado, para que tenha coisa. Se você não faz nada, não tem nada para receber, não tem nada para fazer. Se você faz, você com certeza vai ver algo acontecendo na sua vida, né? É isso. Finalizamos a live de hoje. Obrigada, Senhor, por essa live maravilhosa. Obrigada por a gente sair daqui alimentado da sua palavra. Obrigada por nos completar com ela.
E que amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 6 de Levítico, tá bom? Fiquem com Deus. Amém. Até amanhã. Tem várias mensagens aqui, 6, deixa eu ver. Boa noite, boa noite, boa noite. Isso é muito importante, o entendimento da palavra. Sim, muito antigamente eu pensava que era só se confessando com o padre, por conta da igreja, sabe? Que Deus perdoava, que mesmo que eu orasse não seria válido. Olha que interessante o que a Vi falou, tá vendo? Muito antigamente eu pensava que era só confessando com o padre, Verdade, eu por conta também. da igreja, sabe que por conta da igreja, sabe que Deus perdoava, que isso aqui é uma coisa que a gente vai levar um outro tópico para falar quando vocês quiserem, mas brevemente falando, não adianta nada você ter um padre se você não tem o seu coração no seu Senhor. Você pode ter alguém, obviamente, intercedendo por você. Você pode ter alguém, ai, ora por mim, ai, faz isso por mim. Mas se não vier do seu coração especificamente, ninguém pode orar por você, senão Cristo. Então é com Ele, é para Ele. O que a gente pode fazer é oração, como eu acabei de explicar, fazer oração pela sua vida, ou por isso e aquilo, mas em relação a pecado, eu não posso fazer, Senhor, perdoa o pecado do Davi. Você pode, obviamente, né? Perdoa o pecado do Davi e você não pedir, e você não fazer. Ou então você achar que só eu tenho o poder de te levar até Deus. Não existe. Não existe pôr um homem no lugar de Cristo. Não existe precisar do homem para chegar até Cristo, para chegar até Deus, né? Então, não depender do próximo para ter um relacionamento com Deus. Não tem problema nenhum se confessar com o padre, não estou aqui, né, para quem confessa com o padre, não tem problema nenhum se confessar com o padre. Mas se não vier de você para Cristo, achando que só o padre te salva, só se você tem essa percepção, completamente errado. Então, Deus vai nos ensinando, obviamente, vai, né, abrindo nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para a gente aprender. Então, depender, a gente precisa de Cristo. Ele é quem intercede de verdade. Mas você precisa ter uma outra pessoa e, né, tudo bem, não tem problema. Mas é uma grande diferença. E que bom, Vi, que você entendeu que não é só assim, né? Obviamente. E falando com Deus, nos sentimos tão à vontade e seguros, eu acho. Com certeza. Com certeza. Por isso que a gente não pode ter medo de Deus. Tem pessoas que têm medo de Deus. Pessoas falam, eu tenho medo de Deus. Tem medo da fúria de Deus. Tem medo, não é medo. Tem que temer, né? Não ter medo. Temer é uma coisa, ter medo é outra. Então a gente não pode ter medo de Deus. A gente tem que temer, obviamente, mas tem como a gente ter medo conhecendo o Deus que a gente conhece, vendo o que Ele faz por nós, vendo o que Ele fez em Cristo por nós, né? Então, sem medo de Deus, porque medo não pertence a Deus, medo é de outra pessoa, né? De outra coisa. E é isso, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser, para honrar o glória do Senhor, essa live tá feita, um beijo, e até amanhã, bom descanso para todo mundo. Beijo.